Nessa aula, nós vamos falar sobre como deixar o nosso componente mais dinâmico. Na aula passada, para quem está acompanhando, nós criamos esse componente chamado postcard. Estamos usando ele dentro da app-component.html. Então, se você entrar aqui no seu componente postcard component e no HTML dele, você vai ver que todo o conteúdo desse HTML, na verdade, ele está na app component, que é o principal, mas ele está dentro desse postcard aqui que virou uma tagzinha. Só que tem um problema nisso. Ele está reutilizável, sim. Se eu vier aqui, por exemplo, copiar e colar esse cara, ou usar o ngFor, não tem nenhuma diferença nisso. Se eu copiar e colar esse cara ou usar o ngFor, eu estou usando o mesmo HTML, eu estou reaproveitando o código, o estilo e tudo mais, mas se vocês repararem, o conteúdo dele aqui tá igual. Então não faz sentido nenhum o teu negócio que eu não consigo mudar o estilo dele. Por isso hoje nós vamos falar do @input, que é a maneira de passar dados para dentro do seu componente, certo? Então vamos lá. Eu vou criar aqui dentro do nosso componente, dentro do nosso postcard component, eu vou criar algumas variáveis. Então o nosso post, ele tem o título, ele tem a data de publicação e tem o autor. Então, beleza. O que nós vamos fazer aqui é criar três variáveis. O título, que vai ser do tipo string. Eu vou criar a data de publicação. Vou dar um nome de data publicação, que vai ser do tipo string por hora. Depois eu ensino vocês a trabalhar com data. E eu vou criar também o autor, que vai ser o nome do autor, certo? Beleza, eu tenho esses três caras, eu vou colocar aqui dentro do meu postcard component, eu coloquei dentro do componente TS as três variáveis. Eu vou colocar dentro do meu postcard component agora a chamada deles. Eu tenho aqui eu vou usar a interpolação para isso. Para quem não lembra, tem aulas no canal sobre isso também. Eu vou usar a interpolação para mudar a data de publicação e eu vou usar também a interpolação para o autor, certo? Se eu salvar os dois arquivos aqui agora, percebam, nunca se esqueçam de que quando tem uma bolinha aqui é porque não está salvo. Às vezes a gente esquece isso e dá problema no nosso lá no nosso na hora de compilar o projeto. Ele deu um probleminha aqui, por que razão eu tenho que descobrir. Postcard componente na linha 5.16, propriedade autor não existe. Deixa eu entender o porquê que ele está reclamando disso. O autor está aqui, a string, ele reconheceu, deixa eu parar o projeto e rodar de novo. Às vezes acontece isso. Parar o projeto, rodar de novo, só para ver se ele para de reclamar desse erro aqui, dizendo que não existe a propriedade autor. Perfeito, ele parou de reclamar, mas vocês vão perceber que não está aparecendo o autor, não está aparecendo a data de publicação, tampouco o título. Isso é normal, não está aparecendo porque a gente não está passando. E a gente não está passando porque não tem a possibilidade de passar. Para conseguir passar esses valores, eu vou usar essa ferramenta do Angular aqui, ó, chamada @input. Se o Visual Studio Code de vocês não fez isso automaticamente, adicionem o @input aqui, ó, nesse import, vírgula, input, não precisa pôr o arroba, é só input. Agora eu vou também adicionar esse input nos outros dois caras aqui embaixo. Autor, data de publicação e título, certo? Ainda assim não vai acontecer nada se a gente voltar lá no nosso HTML, ainda está vazio porque a gente ainda não está passando. Nós só tornamos essas três propriedades como passíveis de passar valor de fora, por isso tem o input. Então elas são propriedades de input. Como eu passo essas propriedades? A partir do momento que você cria esses @input aqui dentro, aqui fora no postcard, você consegue fazer isso aqui, ó. Você consegue usar o colchete e essas propriedades agora aparecem como sendo propriedades do HTML. Por exemplo, o autor. Aí eu posso colocar aqui, ó, no autor. Lembrem-se de que como a gente está usando o colchete, você não precisa, na verdade, usar o colchete. Você pode fazer assim, ó, autor, Charles, França. Eu posso vir aqui e colocar também a data, publicação, só que se você não colocar o colchete, ele não vai incrementar, ele não vai encontrar para você, não vai fazer o autocomplete, ele não vai autocompletar para você. Então a gente tem aqui data publicação, eu posso pegar aqui a data publicação, colocar uma data qualquer, vou colocar 10/10/2010,
E por último, eu vou colocar aqui agora o... Não, autor eu já tenho. Vou colocar aqui agora o título. Percebam que como eu não estou usando colchete, eu não sou obrigado a pôr aspas aqui. Eu só sou obrigado a pôr aspas aqui quando eu estou usando o colchete, porque o colchete indica que eu estou fazendo binding dessa propriedade aqui com o Angular. Então, se eu estou fazendo binding dessa propriedade com o Angular, eu sou obrigado a escrever o código como se fosse JavaScript. Mas como eu não estou fazendo isso, eu não sou obrigado. Eu posso passar direto aqui, o título, agora, meu post. A partir do momento que eu salvar aqui agora, já estou passando autor, data, publicação e o título. Se vocês olharem aqui agora, o primeiro card que eu passei os dados, Charles França, publicado. O segundo a gente pode fazer alguma coisa diferente, só para ter certeza de que ele realmente mudou tudo. Então eu vou copiar esses três caras aqui. Vou dar um Enter aqui. Vou mudar aqui, sei lá, João, 25, meu post teste. Se eu salvar aqui, vocês vão ver que agora nós temos um conteúdo mais dinâmico. Eu tenho meu post teste, e eu tenho a publicação diferente nos dois, e eu tenho o nome diferente aqui para os autores, certo? Aí, a outra coisa que eu quero mostrar para vocês também é a questão do NG for. Então aqui eu estou usando sem as aspas aqui dentro, porque eu não estou usando o colchete. No mundo real, na vida real, a gente nunca vai copiar e colar esse conteúdo, obviamente. Então eu posso vir aqui, criar um array, posts, que vai ser um array. Nesse array ele vai ter um autor, ele vai ter um título, e ele vai ter uma data publicação. Vai ser 10/10/2010. Eu posso copiar esse cara, colar aqui embaixo, fazer o mesmo que eu fiz lá fora, no HTML, similar, meu post 2, certo? Aí, aqui no meu app component, no lugar de ter dois cards, eu vou ter um card só. Nesse card eu vou usar o NG for, mais uma vez para quem não lembra, tem aula no canal sobre, é só procurar lá nas primeiras aulas que tem, e está escrito no título NG for. Eu vou colocar o let post of posts. Agora, como eu vou usar uma variável para escrever o conteúdo, eu preciso fazer o binding com Angular. Eu vou colocar aqui post ponto autor, post ponto data publicação, post ponto título. Vou salvar esse código e nós temos aqui o nosso código totalmente dinâmico. Agora nós podemos reutilizar o conteúdo desse card, podemos reutilizar o HTML, reutilizar o CSS e colocar em outros lugares, sem precisar copiar e colar o código várias vezes, porque agora ele é automático. Eu tenho o código aqui, eu passo as variáveis para dentro dele, e ele faz todo o trabalho de renderização do HTML sem que eu tenha que reutilizar esse mesmo código copiando e colando, certo? Nas próximas aulas nós vamos falar mais sobre as outras funções do componente, mas essa aula fica por aqui, beleza? Até mais!